que a gente vai falar agora, provavelmente, Lucas, é sobre os testes, né? Os famosos testes que o Gil fez pela Fórmula 1 e que ele Sim, a gente foi pode já falar muito sobre bem. essa situação. O Gilles Ferrand que teve poucas oportunidades de experimentar o carro de Fórmula 1 e ele mesmo falou em entrevistas mais adiante, né? Anos passaram, ele praticamente já fora das atividades, dizendo que ele nunca se sentiu confortável nos carros de Fórmula 1 que ele pilotou. Era Vamos falar um alto. pouquinho sobre isso, João? O Gil ele era um pouco alto, mas ele era assim, ele era muito corpulento, né? Porque às vezes, por exemplo, o Jason Button tem 1,85, mas ele era muito magrinho. Então, não sei, Sim, já o sim. Gil era mais corpulento, então ele sofria mais, né? Ele fez 3 testes de Fórmula 1. O primeiro teste foi no final de 92 pelo título da Fórmula 3 inglesa. E esse teste é bem marcante, porque ele foi um teste pela Williams, que era a equipe da época, né? Para os mais jovens, você vê a Williams lá. Dominante, absolutamente dominante, os carros de outro planeta. De planeta, né? Você vê a Williams hoje, o cara mais jovem, o Williams está lá atrás, mas a Williams já teve seu momento de glória, então era a equipe O da época. Williams dependendo de Albon para tentar Ah, pontuar com uma frequência, você ser dependente de Alexander Albon como primeiro é, piloto, quer dizer que você não está na sua melhor forma, longe da forma que muito estava longe. naquele período de começo dos anos Isso. 90, que realmente era uma força hegemônica na Fórmula 1. Gigantesco. E o detalhe foi que esse teste do Gil foi junto com o Prost ele já estava fazendo os primeiros testes com eles visando 93, e o Gil andou super bem, andou no ritmo do Prost, simplesmente, o Prost não forçou, o Prost estava um ano fora, mas não deixa de ser Alan Prost, então Não deixa tricampeão de ser mundial Alain Prost. então tricampeão Exatamente. mundial de Fórmula 1, uma vasta experiência, e o Gil andou super bem nesse teste. Ele fez um teste também lá pela McLaren, mas foi um teste mais para propaganda da Felipe Moves. E o terceiro teste é um dos testes mais conhecidos da história da Fórmula 1, né? Mas pelo lado, assim, pelas portas do fundo, literalmente uma porta no meio Havia uma porta ali, no meio do uma caminho porta havia no meio uma. do caminho. Exatamente, que foi o teste na Aeros. E o interessante é que nesse mesmo dia a Aeros, isso foi em 93, acho que foi, não sei se agora foi em 93 ou foi começo de 94, acho que foi final de 93, porque a Aeros, ele chamou o Gil, né, já tinha feito um ótimo ano na Fórmula 3000, e se interessou por um neerlandês muito rápido, se destacando na Fórmula 3 alemã, chamando Jos Verstappen. Né? Para quem não sabe, é o papai Verstappen, pai do Max Verstappen. E verdade seja dito, o Jos andou muito bem nesse dia, né? Só que o Gil, ele chegou a andar, né, nesse dia, só que ele estava bem atrás do Jos Verstappen, ainda estava pegando a manha do carro, só que aí eu até vi uma entrevista recente dele, né? Ele disse que estava até olhando para baixo, pensando, pô, como é que eu vou conseguir tirar mais desse carro, para ficar à frente desse cara, esse irlandês. O Verstappen também tinha 21 anos, o Gil já estava com os seus 25, 26 anos, que ele é de 67, e ele não prestou atenção e bateu com uma porta na testa, abriu o ponto e não pôde mais testar. Porta de um motorhome, exatamente. Isso. E É aquilo uma ali. situação em que ele falou que ele estava extremamente desconfortável no cockpit do carro. Isso. Ele tinha sido só adaptado àquele cockpit, e que o carro era, claro, muito mais instável do que a Williams que ele tinha testado previamente. Ele ainda estava pegando o jeito do carro e não se sentindo bem, sentindo inclusive câimbras, que, claro, fazem com que minem a tua confiança no carro, né? Você acaba tendo mais problemas para resolver do que propriamente você pisar rápido e mandar a bota no carro. E aí, diante de um Gil extremamente pensativo, uma porta de motorhome que ele não viu acabou abrindo a cabeça dele, no sentido literal, não no sentido figurado, e fez com que o teste acabasse ali e as portas da Fórmula 1 fechassem para ele, né? Isso. E
E apesar de ter feito um ano muito bom em 94, né? Ele fez um ano. Ele poderia ter sido campeão, mas acabou. Ele teve 2 abandonos nas 2 últimas corridas. Dois abandonos nas últimas 2 corridas em 94, que infelizmente Isso, fizeram com que ele caísse da primeira para a terceira colocação. E aí exatamente. você, inclusive, perde força para você poder negociar para a Fórmula 1 em Isso. 95, ele acabou E indo até para o outro lado porque, do Atlântico. e até porque ele perdeu a contagem de 93, né, você vê, você falou, são todos os pilotos que passam, eles foram para a Fórmula 1 no ano seguinte, né, 94, tanto o Panis como o Lamy como o Coulthard estavam na Fórmula 1, Coulthard pelo pior dos motivos, né, mas Sim. em 90, o Lagossi e o Puyol não eram aqueles pilotos que chamassem atenção, e isso acabou fazendo uma diferença para o Gil, mas